todos que estão com o boletim, provavelmente deve ter visto o dirigente, o André, e o pregador, Leonardo Honda. Nós tivemos uma notícia que está chegando próximo à vida do Jonas, filho do Léo e da Xi. E assim que ele nascer, eles terão um tempinho em casa. E por isso nós não vamos iniciar a série de Tito, né? Então hoje, a partir de agora, nós teremos, na verdade, o nosso irmão Vitor, que iniciará uma série em Ageu. E aí eu quero chamar o irmão aqui à frente. Nós oremos pela vida da Shirlane nessa gestação, para que venha com saúde o Jonas, que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão Leonardo, e vamos orar também pelo nosso irmão Vitor, para que Deus use e capacite o nosso irmão nessa série de exposição para a glória do nosso Deus. Pai, nós apresentamos a vida do Vitor, para que o Senhor venha usá-lo como instrumento de bênçãos para nossas vidas, que o Senhor venha fortalecê-lo, venha capacitá-lo nas suas fraquezas e que ele venha ser ousado, intrépido e que possa ser fiel às Sagradas Escrituras. É isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um de vocês. E, infelizmente, acabei frustrando vocês, né? Porque vocês estavam esperando o Leonardo, aí vem um outro aí que é mais ou menos. Mas, meus irmãos, então a gente vai seguir então com a série em Ageu, capítulo 1. Primeiro, o nome dessa série é Ageu servindo a Deus pela fé. E o título dessa mensagem aqui é Prioridades. Então, Ageu 1, nos versículos 1 ao 15. É os últimos profetas lá do Antigo Testamento. É depois de Sofonias e antes de Zacarias. Se todos acharam, meus irmãos, vamos ler então. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria causa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca
sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, meus irmãos, que eu falei aqui, o título dessa mensagem é Prioridades. E antes da gente fazer a exposição do texto em si, vamos trazer um pouquinho de contexto para vocês poderem entender o que está acontecendo nesse momento. Então, puxando lá de trás. Quando Salomão morre, o reino é dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte ficou com as 10 tribos, e era chamada de Israel, com capital de Samaria. O Reino do Sul ficou como Judá, 2 tribos, Judá e Benjamim, e como capital Jerusalém. No Reino do Norte, em aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ela é invadida por um rei assírio. E ele devasta tudo, o Reino do Norte, e ele leva o povo a cativeiro, nas regiões onde tinha o Império Assírio, e trouxe outras pessoas que morassem ali. E aí se deu a origem dos samaritanos, de raça mista. Misturou também até mesmo a questão em alguns pontos, do próprio judaísmo. Em 586 antes de Cristo, veio Nabucodonosor e invadiu o Reino do Sul. E aconteceu a mesma coisa, devastou tudo. A gente pode dizer assim, é como se fosse algo parecido com a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos isso. E aí devastou o templo, devastou os muros, né, de Jerusalém e levou o povo a cativeiro lá. E o que acontece depois? Acontece que o Império Babilônico estava em declínio, em poder, e aí ele é invadido pelo rei Ciro, do Império Medo-Persa. E aí o que Ciro faz? Ele emite um decreto falando que os judeus eles poderiam voltar para Jerusalém e reconstruir-se o templo, e ainda ele deu material para isso. Então isso aqui faz parte de uma profecia lá em Isaías, que se cumpre antes do exílio. Então tem um achado também arqueológico do cilindro de Ciro, que dá a entender que ele é um pouco sincretista, né? No sentido do que, quando o Império Medo-Persa ele dominava ali os povos, ele permitia que os povos continuassem a adorar os seus deuses, e conforme a guerra, acabava destruindo, né, os altares, os templos, e ele permitia que eles voltassem a reconstruir. Com o intuito do quê? Que ele achava que isso estava honrando esses deuses, e com isso ele oraria para que esses deuses orariam a seu favor, que abençoasse ele. Basicamente é isso. E aí, o que acontece? Então ele faz esse decreto, e mais ou menos 50 mil judeus voltam na primeira caravana, com Zorobabel, que é o que a gente lê aqui, com Josué, que nós lemos, e eles voltam para reconstruir o templo. No primeiro ano, eles acabam construindo um altar, e eles estavam ali de maneira provisória, servindo a Deus ali naquele altar ali,
E no segundo ano, de fato, eles estabelecem os fundamentos do novo templo. Mas só que aconteceu que ele parou a construção, por questões internas e também por questões externas. A questão interna é que veio o desânimo, porque eles saíram da Babilônia, encontrou tudo devastado, e eles tinham que começar do zero a vida. E aí tinha que desprender esforço, investimento, tempo, e eles não ficaram desanimados e acabou parando a construção. Mas também teve a questão externa, que nem eu falei. Quando eles chegaram lá, em Jerusalém, eles encontraram alguns povos. Os samaritanos, que nós vimos, os moabitas, enfim, lá na parte do sul, entre outros povos. E os samaritanos, vendo eles lançando os primeiros fundamentos no segundo ano do templo, eles se ofereceram para ajudar. Porém, Zorobabel e Josué, eles recusaram essa ajuda porque eles eram um povo misto. Casamentos mistos, com um judaísmo diferente do deles. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram bravos. E aí, eles agiram com hostilidade, ameaçando que guerra, outros povos também estavam não satisfeitos com isso. E nessa altura do campeonato, o rei Ciro, que libertou eles para Jerusalém, ele morreu numa guerra. E levantou outro rei, o rei Artaxerxes. E aí os samaritanos procuraram o rei Artaxerxes e os seus oficiais dizendo, olha, esse povo que vocês liberaram aí, eles estão construindo o templo, vão construir os muros, e quando eles, como povo, se fortalecerem, vão se rebelar contra vocês e não vão pagar os impostos. E aí o que o rei Artaxerxes faz? Faz um outro decreto parando a construção. E aí o que acontece? O templo ele fica em ruínas por muitos anos, entre 18 a 15 anos, alguns teólogos usam esse tempo, entre 18 a 15 anos, e ele fica até 520 a.C., quando vem o rei Artaxerxes morre também, e aí vem Dário. E aí o rei Dário pega e ele vê que ele consegue achar esse decreto de Ciro, e ele pega e fala, olha, na verdade não era rei ainda, né? Mas ele acha esse decreto e fala, olha, de fato Ciro libertou eles para que eles pudessem voltar. E aí é quando aparece Ageu e Zacarias profetizando ao povo para que eles voltassem a reconstruir o templo em 520. E de fato ele é finalizado em 516 a.C., depois de 4 anos. Então, meus irmãos, dito isso, com esse pano de fundo, a nossa afirmação teológica disso daqui é: Deus repreende e traz juízo ao seu povo pela sua desobediência, mas exorta e renova graciosamente a sua aliança com o seu povo. Vou repetir mais uma vez. Deus repreende e traz juízo ao seu povo pela sua desobediência, mas exorta e renova graciosamente a sua aliança com o seu povo. A gente vê isso daqui nesse texto que a gente leu agora, de Ageu 1, em 4 pontos. Primeiro ponto, a repreensão de Deus, dos versículos 1 a 4. 2, o juízo de Deus, dos versículos 5 a 7. 3, a exortação de Deus, do versículo 8 a 11. E 4, a aliança de Deus, dos versículos 12 a 15. Então vamos à exposição desse primeiro ponto, a repreensão de Deus, versículos 1 a 4. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo:
Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, meus irmãos, notem que o livro de Ageu, ele começa com uma datação bem precisa, e ele também dispensa aquela apresentação do profeta que nem os outros livros que a gente vê. Porque, provavelmente, Ageu, ele era muito conhecido por aquela comunidade, que também nem era tanto, eram mais ou menos 50 mil pessoas. Então, esse foi um dia muito importante para eles, porque, como eu falei, depois quando eles voltaram da Babilônia, eles passaram esse período sem ninguém falar com eles, sem Deus usar nenhum profeta para falar com eles, com o povo. Então, por isso que acaba sendo um fato importante. E notem que essa expressão aqui, bem essa partezinha do começo do versículo que ele fala, primeiro dia do mês. O que isso significa? O dia da lua nova. Então, todo o calendário hebraico, eles usam esse sistema lunar de marcação. Para eles era importante. Então, todo mês começava no primeiro dia, que era o dia da lua nova. Então, quando eles viam isso, eles sabiam que encerra-se um ciclo e começa um outro. Então, meus irmãos, a partir disso, eles acabavam demarcando as próximas festas, as datas especiais, né? E para a agricultura é importante porque eles acabavam se organizando para colheita, para plantio, para as novas safras e assim por diante. Então, eles acabavam observando esse dia como um dia solene, como se fosse um dia de descanso, de sábado. Era um dia que, de fato, existia celebração, existia adoração, existia comidas especiais que eram preparadas nesse dia. Então, a gente vê isso, meus irmãos, em algumas partes do Antigo Testamento mesmo, por exemplo, em Números 10:10. Lá nós vemos que, em Números 10:10, as trombetas elas eram tocadas sobre os holocaustos, sacrifícios e ofertas que eram feitas a Deus, que no dia de festas solenes e de luas novas. Por exemplo, em Ezequiel 46:1, que nem o Mateus está estudando Ezequiel. Ali fala que, nesse capítulo, é da visão de Ezequiel que Deus deu a ele, mostrando para ele como que era o novo templo, a adoração no novo templo. E aí ele fala que a porta interior do pátio do templo se abriria no dia de lua nova. Em Salmo 81:3 também faz referência a tocar a trombeta, que ela serve, né, para chamar o povo à adoração, também no dia de lua nova. Então, meus irmãos, notem que esse dia foi muito especial e foi estratégico, porque Deus aproveitou esse momento que o povo estava reunido para vir com a sua mensagem. Então, ainda no versículo 1, essa expressão, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, é uma expressão não muito comum usada. Existem outras expressões que eram comuns, mas só que essa aqui nada mais é para dizer que Deus veio com a sua mensagem e o profeta ele era o transmissor dessa mensagem. Ele não estava falando por ele mesmo, mas vindo de Deus. No versículo 2, então, Deus ele aproveita, como eu falei, essa ocasião da festa e ele traz o assunto à tona. Qual que é? A reconstrução do templo. Então, ele fala o seguinte: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Notem, meus irmãos, a estrutura dessa frase. Olha a repreensão. Deus fala, este povo. Ele não fala meu povo. Não significa que Deus ele rompeu com a aliança, não é isso. Mas só para a gente poder entender mais ou menos isso, trazendo uma linguagem humana, aqui essa frase quer dizer mostrar o desapontamento de Deus para com o povo. Obviamente que a gente está aprendendo com o Léo na EBD, Deus ele é imutável.
mas só que quem escreveu isso daqui, este povo, meu povo, dá um sentido só para mostrar o desapontamento numa linguagem humana para a gente poder entender. E o que ele quer dizer? Não veio ainda o tempo. Aqui nada mais e se a gente lê todo o restante, que uma desculpa que eles estavam dando para não servir a Deus. Nada mais é que para acobertar o pecado de negligência que eles tinham abandonado a construção do templo para se voltar para suas próprias casas. Então, meus irmãos, a aplicação disso em nós aqui quantas vezes nós não damos desculpas para servir a Deus, para não servi-lo, né? Quantas vezes nós negligenciamos os nossos compromissos com Deus e priorizamos a nós mesmos? Quantas vezes nós nos acomodamos a essa situação de inércia e somos cristãos infrutíferos a Deus? Nós reconhecemos isso e não fazemos nada para mudar isso. E a gente fala isso, né? Poxa, eu deveria orar mais. Eu deveria ler mais a Bíblia. Eu deveria ajudar mais aqui no prédio. Eu deveria contribuir mais. Eu deveria ajudar mais os meus irmãos. Eu deveria me dedicar mais. Eu deveria ir nos cultos, tanto de manhã quanto à noite, mais vezes. Eu deveria ir nas reuniões de oração. Mas como nós agimos? Nós agimos iguais a esses judeus. Primeiro eu. Primeiro a minha casa. Primeiro meu casamento. Primeiro meus filhos. Primeiro a minha faculdade. Primeiro meu trabalho. Primeiro as minhas vontades. Primeiro os meus desejos. Primeiro eu. E damos desculpas para isso. Eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Usando desculpa. Talvez você esteja nessa situação também. Não seja um cristão infrutífero. Com todo amor, meus irmãos, fraternal, se arrependa desse pecado egoísta. Se arrependa desse pecado de negligência. Se arrependa desse pecado da preguiça. E volte a sua vida a Cristo, servindo a Deus pela fé com uma vida dedicada a Deus. O Evangelho nos chama a priorizar a adoração a Jesus Cristo e o serviço a Cristo acima de nossos próprios desejos e vontades. Então, continuando aqui no versículo 2, meus irmãos. Os judeus, eles estavam preocupados com as suas casas. Estavam preocupados em enriquecer. Estavam preocupados com tudo aquilo que era material, menos a construção do templo, que até mesmo serviria para eles adorarem a Deus de maneira apropriada. Porque até então eles estavam fazendo adoração a Deus em cima de um altar temporário que foi feito ali de improviso. E Deus continua repreendendo o povo nos versículos 3 e 4. Deus coloca o povo contra a parede. A gente consegue ver aqui. E aí a conversa chega no ápice. No versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Notem que essa expressão apaineladas no hebraico significa forro, que vem da raiz telhado. Em combinação com casas apaineladas, qual que é o sentido aqui? De casas com telhados, com forro de revestimento fino, decorado, luxuoso, moderno, sofisticado, chique para aquela época. Ou seja, o que eles estavam fazendo, na verdade, né? O que eles fizeram? Ao invés deles pegar o material que Ciro deu, que Deus providenciou
para que eles pudessem reconstruir o templo, eles usaram para construir a própria casa deles. Para decorar a própria casa deles. Olha que atrevimento do povo. Enquanto estava em ruína o templo. E Deus continua falando com eles, e aqui a gente já entra no ponto 2. O juízo de Deus, versículos 5 e 7. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. E Deus continua aqui, no versículo 5, a falar com o povo. E essa frase que ele usa aqui, né, considerai o vosso passado, ela é repetida nos versículos 5 e 7, que nem a gente viu aqui. O que ele quer dizer com isso? Considere o vosso passado, para aquela comunidade judaica ali, para aquele dia. Essa palavra considerar, ela significa pensar, ela significa avaliar, ela significa julgar de maneira minuciosa, detalhada. Então, Deus está chamando a atenção do povo para dizer, ei, olhe para o passado, reflita, medita. Desde quando vocês voltaram da Babilônia, olha o que tem acontecido. Porque, afinal, que nem eu falei, eles ficaram de 18 a 15 anos desde que eles voltaram da Babilônia ali, com toda aquela construção parada. Então, era isso que Deus estava chamando eles, para eles voltarem a atenção com cuidado para essas coisas. Porque, em ver o desleixo deles com a construção, e para a obra do Senhor, e todas as suas consequências do juízo. E aí que Deus menciona no versículo 6 que a gente leu aqui, que é, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então, Deus ele veio com juízo referente a essa negligência deles, a esse abandono, de um Deus que tirou eles do cativeiro e deu oportunidade deles voltarem para suas terras. Então esse versículo aqui mostra que a bênção de Deus não estava com eles. Nós podemos notar que eles passavam por uma grande e longa seca. Comércio fraco, preços altos. Quando eu falo preços altos aqui, é que eles existiam aquela questão de troca. Então, por exemplo, antes da crise, eu quero ter um boi, me custa duas cabrinhas para poder trocar. Agora, depois da crise, é o dobro. É 4 cabrinhas para trocar por um boi. Então, ou seja, estava caro as coisas. E eles também tinham pedras preciosas que eles podiam trocar. E aí, então, vamos ver a cada ponto desse versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Essa parte aqui mostra o esforço humano deles e o resultado obtido. Eles estavam plantando muito e colhia pouco, por conta da seca, que a gente acabou de ver aqui. Então, embora eles trabalhassem muito, mas eles não tinham a bênção do Senhor. E aí, o que eles pensaram nisso, de plantar muito? Na lei cerimonial tem os sábados semanais, o sábado mensal, que é da lua nova, que a gente viu agora, o sábado a cada 7 dias, a cada 7 anos. Então, era um sábado sabático. Então, a cada 7 anos, as dívidas eram perdoadas, eles não podiam fazer nada, e a terra ficava descansando. Então, o que eles pensaram? Bom, a gente ficou em cativeiro 70 anos, a terra já se recompôs, já tem os nutrientes, a terra está forte, o que a gente plantar vai dar bom. Mas só que não é isso que a gente vê. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Aqui mostra a falta de comida.
Eles tinham o suficiente. Né? Faltava ainda algumas coisas básicas. Né? Eles não podiam comer até encher a barriga, vamos dizer assim. Era só o suficiente. Vestivos, mas ninguém se aquece. Tinham roupas, mas não tinham o suficiente para se proteger do frio. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Aqui mostra que tudo aquilo que eles ganhavam, que eles trocavam, não rendia. Acabava rápido. Então, embora Deus está falando aqui de coisas materiais com eles, mas também está apontando para a escassez, para a pobreza espiritual que eles estavam passando. Se nivelando por baixo, se contentando a fazer um culto a Deus em um altar provisório, sendo que eles poderiam construir um templo e adorar a Deus de maneira apropriada. A aplicação para nós disso aqui é que nós, como seres humanos, nós temos a tendência de encontrar satisfação em coisas fora de Deus. Assim como eles estavam. Eles queriam enriquecer, queria casa boa, queria comer, queria se vestir. Que nem o André falou, isso é lícito, é bom. Mas só que quando coloca isso em prioridade, no que Deus requer de nós, acaba sendo pecado. Então eles estavam sendo frustrados por conta dessa desobediência e pecado deles. Então o pecado nos separa de Deus e nos deixa vazios e insatisfeitos. Hoje eu estava conversando com o meu irmão mesmo. Ele estava triste porque ele estava sentindo vazio e ele não sabia o que é esse vazio. E eu conversando ali do evangelho para ele, explicando, e é isso que o pecado, eu estava explicando para ele, que o pecado faz em nós. Cria esse abismo entre o homem e Deus. Essa separação. Então o Evangelho expõe esse vazio criado pelo pecado e que só em Jesus Cristo encontramos verdadeiramente a satisfação na vida eterna. O Evangelho diz que Deus já providenciou tudo em Cristo. Em Jesus temos perdão. Em Jesus temos vida eterna. Em Jesus temos satisfação verdadeiramente, meus irmãos. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva que realmente satisfaz a nossa alma. Então, meus irmãos, faça um autoexame. Você tem buscado satisfação nas coisas materiais? Não busque satisfação nessas coisas terrenas. Cristo é a resposta para as nossas necessidades. Aqui Deus ele estava chamando o povo ao arrependimento, mostrando para eles, olha, sendo que poderia ser muito mais fácil, pelo descaso deles. Então, agora ele exorta o povo que vem a transição para o versículo 8, que a gente vai entrar agora no ponto 3. Então, até agora nós vimos a repreensão e o juízo de Deus. Ponto 3, a exortação de Deus, versículo 8 a 11. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, após Deus chamar o povo ao arrependimento, agora o que ele faz? Ele dá uma ordem para eles, para que eles pudessem fazer esse autoexame dos seus pecados, ver as motivações dos seus corações. E agora no versículo 8, Deus ordena que eles agissem a serviço da fé.
Então, subindo aos montes, já que eles gastaram, né, tudo que Deus tinha providenciado através de Ciro para eles pudessem reconstruir o templo. Então, agora, já que vocês gastaram tudo, agora vão subir ao monte e vão pegar as madeiras, o cedro, tudo que tinha lá de disponível, já que a terra descansou 70 anos, né? Então, meus irmãos, a reconstrução do templo era também para fazer com que Deus habitasse ao meio do seu povo. Aqui faz uma referência a Êxodo 25:8. Vou ler para vocês aqui rapidinho. Êxodo 25:8. Em Êxodo 25:8 fala assim. Aqui é Deus falando para Moisés, eles estavam no deserto para construir o tabernáculo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, voltando aqui. Para que eu possa voltar no meio deles. Então, e também que eles, ao se reunirem ali para adorar a Deus, Deus seria glorificado, de fato. Então, isso apontava para uma realidade maior e suprema, onde o templo, ele aponta para Cristo. A gente vai ver isso no capítulo 2, nos próximos sermões. Mas Deus, nesse versículo 8 aqui, ele dá essa exortação do que eles deveriam fazer, e esse versículo ele é o ponto-chave, porque, mais uma vez, a conversa chega no ápice, que nem eu falei aqui. Então, como vocês podem ver, a construção desses versículos, desse grupo de versículos, se conectam um com o outro, e vocês vão ver que os próximos versículos, o 9, o 10, o 11, se conectam com os versículos anteriores. Então, Deus ele continua falando. Aqui é uma conversa que só Deus está mandando lenha neles. E aí, ele continua falando com um tom de repreensão, falando do seu juízo, e que eles tinham semeado muito, mas colheram pouco, que eles, como nós acabamos de ler, que Deus não abençoou eles, e como foi falado anteriormente, veio o juízo do Senhor sobre eles nesse clima seco, desse calor que tinha. Então as plantações não floresceram. Então nós vemos claramente aqui que o preço da desobediência dos judeus era em priorizar os seus interesses, as suas prioridades em primeiro lugar, ao invés de Deus. E aí usava aquela desculpa, não, mas ainda não é tempo de ir lá e construir. E agora a gente entra no ponto 4. Então, o ponto 4 é a aliança de Deus, do versículo 12 a 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, depois de 20 e poucos dias, eles foram lá e colocaram mão na massa. Aqui é importante, meus irmãos, porque nós vemos que os líderes e o povo atenderam a voz de Deus. Então, de fato, eles reconheceram que Ageu estava falando de fato, era um profeta de Deus. Eles consideraram isso, que não era, ele não estava falando por ele mesmo. Então, eles não tiveram essa dúvida. Então, eles se arrependeram do seu descaso
e responderam com obediência à vontade do Senhor. Então, nesse versículo aqui, 12, fica bem evidente, né, que eu falei, que o povo não colocou em dúvida, percebeu que o profeta Ageu falava na autoridade de Deus, eles temeram, que contrastando referente aos profetas do pré-exílio. Então, temos 12 profetas, 7 pré-exílio, 2 durante o exílio e 3 depois do exílio. Antes do exílio, os profetas iam lá, falavam dos pecados, apontavam os pecados do povo, falava do juízo de Deus, mas só que nem aí. Então, eles enfrentavam esse descaso. Notem, meus irmãos, que essa apatia, essa indiferença à palavra do Senhor, quando o Léo, o André, eles exortam a gente aqui a serviço a Cristo, não é para ser chato, que nem ele falou. É porque, de fato, se a gente começa a dar desculpa e coloca pretextos, e a gente escolhe mais a nós mesmos do que a Deus, em primeiro lugar, isso só mostra que é um ateísmo na prática que a gente está vivendo. E isso é sério. Então eles receberam as palavras do profeta vindo, né, do Senhor, e não como de um homem qualquer. Então, depois de toda a repreensão, depois de toda a palavra, depois de toda a consequência pela desobediência deles, aí vem o versículo 13, que é um grande bálsamo e consolo e conforto para eles, onde o Senhor fala, eu sou convosco. Olha que coisa maravilhosa ouvir isso do próprio Deus. Então, agora eles tinham tudo. Isso mostra que Deus ele é fiel à sua palavra. Isso mostra que Deus ele é fiel à sua própria aliança. Isso mostra que Deus é fiel ao seu povo. Enquanto eles quebravam diversas vezes a aliança, Deus sempre se mostrou fiel, derramando as suas bênçãos, ora, aplicando a sua vara em nós. A eles e também a nós, né? Acaba se aplicando a nós também. Essa correção. Então, esse é o Deus de aliança. E quando ele disse, eu sou convosco, ele está reafirmando a aliança. Com essa expressão, acaba ecoando lá em Jesus Cristo. Lá em Mateus 28, 20. O que Jesus Cristo ele fala para os discípulos? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que Deus quis dizer com isso, né, para eles naquela época lá? Eu perdoo os seus pecados contra mim e não serão mais lembrados. Retirarei os meus juízos de vocês e a minha misericórdia estará com vocês. Eu os protegerei e abençoarei o vosso trabalho. E aí o povo, arrependido, volta a Deus. Consideração final e aplicação. Então até aqui, o que nós vimos? A repreensão de Deus, o juízo de Deus, a exortação de Deus e a aliança de Deus. No Evangelho, assim como o André já falou, Jesus ele é chamado de Emanuel. Deus conosco. Isso destaca a encarnação de Cristo como a manifestação suprema da presença de Deus entre os seres humanos. De fato, ele esteve com a gente. Então, aqui em Ageu, que nós vimos, Deus ele prometeu a sua presença para que eles pudessem reconstruir o templo. E no Novo Testamento, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aqui em João 1,14. Então, para você que é cristão, tenha ciência de que o que isso significa? Que isso é uma segurança e consolo para nós, porque verdadeiramente Deus está conosco em todos os momentos, entendendo as nossas fraquezas, entendendo aquilo que a gente atravessa, nos demonstrando
puxando a nossa orelha, caminhando ao nosso lado. Então, na vida cristã, a promessa de Deus estar conosco, que nem eu falei, traz consolo e segurança, especialmente em dificuldades, em provações, tribulações. Então, Jesus, antes da sua ascensão, ele assegura, mais uma vez, eis que estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele sobe, o que ele fala? Que ele deixa o Espírito Santo com a gente. Cada um de nós tem o Espírito Santo. Deus está conosco. Então, isso significa que mesmo em meio a perseguições, mesmo a tribulações, mesmo a dificuldades, tantas coisas, Deus ele está conosco e nós não estamos sozinhos e nós podemos ter essa confiança. A presença constante de Cristo garante que Ele está ciente das nossas lutas e nos dará a força necessária para perseverar. Assim como Deus ele encorajou o povo de Judá a reconstruir o templo, Jesus Cristo, ele nos encoraja. Deus nos encoraja e capacita a cumprir a sua missão no mundo, que é pregar a salvação de Cristo Jesus aos perdidos. Que Deus os abençoe.